Imagine a cena. Um grupo de humanos primitivos em volta de uma fogueira fraca, no meio da noite. O vento corta a pele, o estômago ronca de fome e os olhos estão sempre atentos aos predadores que rondam na escuridão. O que aconteceria se, em meio a esse desespero, a única carne disponível fosse a de um membro da própria tribo? Essa pergunta soa brutal, quase impensável para nós hoje. Mas, em certos momentos da pré-história, comer carne humana não foi apenas um ato de selvageria, foi uma questão de sobrevivência. E é aqui que começa a história de como o canibalismo entre nossos ancestrais não só existiu, como também moldou a forma como evoluímos e enfrentamos um mundo hostil. Ao mergulharmos nesse capítulo sombrio da humanidade, precisamos deixar de lado o olhar moral do presente e tentar enxergar como funcionava a vida de quem lutava todos os dias para não morrer. O mundo pré-histórico era implacável. Os recursos eram escassos, os climas extremos e a linha entre viver e desaparecer era fina como um fio de cabelo. Nossos ancestrais não tinham os supermercados, não tinham estoque de comida, não tinham sequer a certeza de que o dia seguinte traria caça suficiente. Em muitos momentos, a carne humana, vinda de inimigos, de membros mais fracos da tribo ou até de corpos já sem vida, tornou-se um recurso extremo para garantir energia e forças. Mas engana-se quem pensa que o canibalismo pré-histórico foi apenas resultado da fome desesperada. Achados arqueológicos em cavernas da Europa, da Ásia e da África sugerem que havia rituais envolvidos. Ossos humanos foram encontrados com marcas de cortes idênticas às deixadas ao preparar carne de animais. Isso mostra que, para alguns grupos, comer carne de iguais não era apenas instinto animal, mas fazia parte de uma prática cultural, talvez ligada a crenças espirituais ou ao desejo de absorver a força e a coragem do outro. E é aqui que a nossa jornada fica ainda mais intrigante. Quando o limite entre a sobrevivência biológica e o simbolismo cultural começa a se misturar. Imagine ser um jovem caçador, participando do primeiro banquete desse tipo. O choque, o medo e, ao mesmo tempo, a pressão do grupo podiam transformar esse ato em um rito de passagem. No silêncio da caverna, iluminados apenas pelo fogo, mastigar a carne de outro humano podia significar muito mais do que matar a fome. Podia ser um juramento de pertencimento, uma forma de união com o grupo. Claro, também havia momentos em que o canibalismo era pura necessidade. Tribos encurraladas por longos invernos, sem caça e sem frutos, muitas vezes recorriam ao que restava. É duro imaginar, mas ossos encontrados em sítios arqueológicos mostram sinais claros de terem sido quebrados para a retirada do tutano, um dos alimentos mais calóricos e nutritivos disponíveis. E quando os animais não estavam por perto, era nos corpos humanos que essa energia vital era encontrada. A ciência moderna até sugere que esse tipo de prática pode ter influenciado nossa biologia, moldando a resistência a certas doenças transmitidas pelo consumo de carne humana. Mas nem tudo era apenas sobrevivência crua. Havia também um lado social. O ato de partilhar a carne, seja de animal ou de humano, reforçava os laços entre os membros da tribo. Comer juntos sempre foi um ato de união. E, paradoxalmente, até mesmo o canibalismo carregava esse peso simbólico. Aquele que partilhava a carne de um inimigo derrotado podia sentir-se mais forte, mais protegido, como se tivesse absorvido não apenas a carne, mas também a vitalidade do outro. O mais fascinante é perceber como esse capítulo sombrio da humanidade, por mais estranho que pareça, faz parte do mosaico da nossa evolução. Não é à toa que histórias de canibalismo aparecem em mitos e lendas de várias culturas, desde os povos indígenas da América até os antigos gregos. O eco desse passado ainda ressoa nas narrativas humanas. E talvez a pergunta mais perturbadora seja: até que ponto esse instinto ainda vive dentro de nós? Quando olhamos para trás e vemos como o desespero e a necessidade moldaram nossos ancestrais, também começamos a entender melhor a nossa própria natureza, essa mistura de sobrevivência, instinto e cultura. O capítulo 1 termina deixando claro que, para os primeiros humanos, comer carne de iguais não era apenas uma aberração isolada. Era uma resposta direta às condições extremas do mundo pré-histórico. Uma resposta que, gostemos ou não,
deixou marcas profundas na nossa história e até no nosso DNA. E agora, no próximo capítulo, vamos explorar como essa prática evoluiu com o tempo e por que, em alguns lugares, se tornou não apenas tolerada, mas ritualizada, ganhando significados que iam muito além da simples necessidade de sobreviver. Se no início o canibalismo parecia ser apenas uma medida desesperada contra a fome, com o passar do tempo ele começou a assumir novos contornos. Em diferentes grupos humanos, espalhados pelo mundo, esse ato brutal foi incorporado em rituais, crenças e até em estruturas sociais. O que antes era a última opção em uma noite de fome tornou-se, em algumas culturas, um gesto carregado de significado. A carne humana deixou de ser apenas alimento e passou a ser símbolo. Os arqueólogos descobriram vestígios em cavernas que sugerem que certos grupos não devoravam os mortos de forma aleatória. As marcas nos ossos mostram padrões repetidos, cortes limpos, sinais de que existia uma prática sistemática. Em sítios como a Caverna de Golfe, na Inglaterra, crânios humanos foram cuidadosamente esvaziados e transformados em tigelas. Imagine isso, beber em um recipiente feito da cabeça de outro humano. Para nós, soa monstruoso, mas para eles podia ser uma maneira de manter a presença do falecido dentro da comunidade, de perpetuar sua memória ou até de absorver sua energia vital. Em tribos caçadoras da Ásia e da África, os relatos históricos apontam para o chamado canibalismo ritualístico. O inimigo derrotado não era apenas morto, mas consumido em partes específicas. O coração, por exemplo, era considerado a morada da coragem. Comê-lo significava herdar essa bravura. O cérebro, por sua vez, podia simbolizar sabedoria. Era como se os humanos tivessem encontrado uma forma de transformar a morte em continuidade, de manter viva a força do outro dentro de si. Esse fenômeno não se limitou à pré-história. Povos como os astecas, por exemplo, praticavam sacrifícios humanos em massa, seguidos por atos de canibalismo cerimonial. Não era apenas sobre fome, era sobre fé. Eles acreditavam que alimentar-se da carne humana era uma forma de nutrir os deuses, de participar de um ciclo cósmico maior. A morte e a ingestão de carne não eram vistas como barbárie, mas como obrigação religiosa. E é interessante notar como em diferentes partes do mundo, culturas tão distantes desenvolveram práticas semelhantes. Isso nos mostra que o canibalismo ritualístico não era um desvio isolado, mas uma manifestação quase universal da mente humana diante do mistério da vida e da morte. É como se, em algum ponto da nossa psicologia ancestral, existisse a ideia de que consumir o outro nos conecta de forma mais profunda com o que ele representava. Mas claro, nem tudo era espiritualidade. Havia também a dimensão política. Em algumas sociedades, o canibalismo era usado como forma de intimidação. Comer a carne de um inimigo derrotado era enviar uma mensagem clara: nós somos mais fortes, nós dominamos vocês. Imagine o impacto psicológico que isso tinha sobre as tribos vizinhas. O medo não vinha apenas da violência física, mas do terror de imaginar que, se capturado, seu corpo não teria nem a dignidade do enterro, seria devorado. Essa mistura de medo, fé e poder transformou o canibalismo em algo muito além da fome. Ele passou a ser uma ferramenta de controle, uma forma de coesão social e até um elo entre os vivos e os mortos. No entanto, havia também um lado obscuro e perigoso. Estudos modernos mostram que o consumo frequente de carne humana podia transmitir doenças neurológicas graves, como o curu, registrado entre os povos Fore, da Papua Nova Guiné, que praticava o canibalismo funerário até o século XX. Eles acreditavam que comer os mortos era uma forma de honrá-los, de manter a alma deles viva dentro da comunidade. Mas essa prática trouxe uma epidemia silenciosa, levando muitos à morte. Ou seja, o que para eles era um gesto de amor e respeito, transformou-se em uma maldição biológica. E aqui está o ponto central. O canibalismo, ao longo da história, sempre esteve nesse limite tênue entre necessidade, crença e consequência. Para uns, significava sobrevivência. Para outros, espiritualidade. E, em muitos casos, trouxe consigo doenças e tragédias inesperadas. Quando olhamos para trás, para essas culturas que deram ao canibalismo um sentido ritualístico,
percebemos que o ser humano sempre buscou dar significado ao que parece sem sentido, transformar a morte em continuidade, o inimigo em energia, um medo em poder. Era um modo de tentar controlar o incontrolável, a vida e a morte. Mas a grande pergunta é: por que mesmo com tantos riscos, o canibalismo ritualístico continuou existindo em tantas partes do mundo por tanto tempo? A resposta pode estar no coração da nossa natureza. A necessidade de criar símbolos, de transformar a brutalidade da existência em histórias que conectam as pessoas. No final das contas, cada pedaço de carne consumido não era apenas nutrição, era narrativa, era memória, era mito, era poder. O ato de devorar outro humano era também devorar a sua história, torná-la parte da própria carne, literalmente. E é justamente essa capacidade de transformar o horror em ritual que nos mostra o quanto somos ao mesmo tempo instintivos e simbólicos. Somos animais que precisam comer, mas também somos seres que precisam dar significado ao que fazemos. E no próximo capítulo, vamos explorar o que talvez seja o aspecto mais perturbador desse tema: os momentos em que o canibalismo não foi nem sobrevivência e nem ritual, mas uma escolha consciente, feita em situações extremas de desespero humano, como naufrágios, guerras e tragédias modernas. Se nos rituais o canibalismo tinha um caráter simbólico, quase sagrado, em outros momentos da história ele se manifestou de forma ainda mais brutal, como escolha desesperada diante do abismo da fome. Situações em que não havia deuses a serem alimentados, nem mitos a serem preservados. Apenas a luta nua e crua pela sobrevivência. Um dos exemplos mais emblemáticos vem das grandes expedições marítimas. Imagine estar preso em um navio à deriva no meio do oceano, sem água potável, sem comida, cercado apenas por horizontes infinitos. Para muitos marinheiros, dos séculos XVI a XIX, essa não foi apenas uma hipótese, mas uma realidade aterrorizante. Há registros históricos de embarcações que, após tempestades ou naufrágios, ficaram semanas à deriva. E, quando os últimos pedaços de biscoito mofado ou carne salgada desapareciam, começava a decisão mais difícil. Quem seria sacrificado para que os outros vivessem? O famoso caso do navio Essex, que inspirou a obra Moby Dick, é um exemplo cruel. Depois de ser atacada por uma baleia em 1820, a tripulação ficou perdida no Pacífico. Sem comida, alguns morreram de fome. Outros foram sorteados. Sim, literalmente. Os marinheiros tiravam palhas curtas para decidir quem seria morto e devorado e quem teria o privilégio de viver mais alguns dias. Para nós, parece impensável. Para eles, era a única forma de prolongar a esperança. E não foi o único caso. Durante o século XIX, o chamado direito do mar tinha até uma expressão conhecida, o Custom of the Sea, uma espécie de prática não oficial, mas amplamente conhecida entre marinheiros. Se um grupo naufragava e não havia mais suprimentos, muitas vezes lançava-se mão de um sorteio e a vítima se tornava alimento. Esse costume era tão comum que chegou a ser debatido em tribunais britânicos, como no caso do navio Mignonette, em 1884, quando os sobreviventes mataram e comeram um jovem grumete para sobreviver. A história gerou um julgamento famoso, pois levantava a questão: até que ponto o instinto de sobrevivência pode justificar o inominável? Mas o canibalismo de sobrevivência não ficou restrito ao mar. Na terra firme, também encontramos relatos perturbadores. Durante cercos militares, por exemplo, populações inteiras foram levadas a extremos impensáveis. No cerco de Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas ficaram presas sem acesso a alimentos adequados por quase 900 dias. Há relatos de que, em meio ao frio cortante e à fome insuportável, alguns recorreram ao consumo de carne humana para resistir. Outro episódio terrível aconteceu em 1972, quando um avião uruguaio transportando uma equipe de rugby caiu nos Andes.
isolados em meio às montanhas, cobertas de neve, sem comida e sem esperança de resgate imediato, os sobreviventes enfrentaram uma das decisões mais difíceis que um ser humano pode imaginar. E tomaram a escolha: alimentar-se dos companheiros mortos no acidente. Esse caso ficou conhecido mundialmente não apenas pelo choque da decisão, mas também porque os sobreviventes, anos depois, relataram em detalhes a angústia psicológica de atravessar esse limite. Muitos disseram que não foi uma escolha de vontade, mas de pura necessidade. E aqui entra uma reflexão fundamental. O que acontece com a mente humana quando ela se vê encurralada pela fome extrema? Estudos mostram que após vários dias sem alimento, o corpo começa a consumir suas próprias reservas, primeiro a gordura, depois os músculos, mas chega um ponto em que a dor da fome se torna insuportável e o instinto de sobrevivência fala mais alto do que qualquer código moral ou religioso. O cérebro, em desespero, justifica o injustificável. Nesse estado, comer carne humana deixa de ser uma escolha consciente para se tornar quase uma reação automática à iminência da morte. O mais curioso é que, em muitos relatos, aqueles que sobreviveram a esse tipo de experiência falam sobre uma transformação radical na forma como viam a vida e a morte. O tabu do canibalismo, quebrado em um momento extremo, não os tornou monstros, mas os marcou para sempre. Eles carregaram o peso da escolha, o silêncio, a memória de ter atravessado a fronteira mais temida da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, é impossível não perceber que, em todos esses casos, o canibalismo de sobrevivência cumpriu seu papel. Ele manteve pessoas vivas quando tudo indicava que a morte era inevitável. Ele se tornou uma estratégia instintiva, cruel, mas eficaz diante do colapso das alternativas. E talvez seja por isso que esse tema nos provoca tanto desconforto. Porque, no fundo, ele nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: até onde eu iria para sobreviver? Seria capaz de atravessar essa fronteira se minha vida ou a vida daqueles que eu amo estivesse em risco? Essa é a essência perturbadora do canibalismo de sobrevivência. Ele nos mostra que, por trás das camadas de cultura, religião e moralidade, ainda somos guiados por instintos ancestrais. E quando colocados contra a parede, podemos revelar uma face que preferimos acreditar que não existe mais dentro de nós. E no próximo capítulo, vamos explorar um aspecto ainda mais profundo. Como o canibalismo não apenas moldou situações extremas, mas também deixou marcas na memória coletiva, nos mitos, nas histórias e até no DNA da humanidade. Porque, acredite, o eco desse ato sombrio ainda ressoa dentro de nós até hoje. Se até aqui vimos o canibalismo como ritual, como prática de guerra e como desespero em situações extremas, resta ainda um último território a explorar: a memória coletiva da humanidade. Porque o canibalismo não desapareceu apenas como fato histórico, ele se transformou em símbolo, em mito, em sombra que atravessa os séculos e continua a ecoar até hoje. Pense por um instante. Quantas histórias de terror, quantos filmes, quantas lendas urbanas giram em torno da ideia de comer carne humana? Desde as narrativas indígenas até a literatura moderna, o canibalismo aparece como um fantasma recorrente. Isso não é coincidência. É como se a humanidade tivesse inscrito em sua própria imaginação o medo visceral de ser devorado ou de se tornar, em algum momento, devorador. Um exemplo marcante está nos mitos de várias culturas antigas. Entre os gregos, o mito de Cronos talvez seja o mais emblemático. O titã que devorava os próprios filhos para impedir que eles o destronassem. Essa imagem terrível não é apenas fantasia. Ela reflete uma verdade mais profunda sobre o medo humano da perda de poder e da luta pela sobrevivência. Em outras tradições de povos da Oceania ou da África, histórias semelhantes surgem, quase sempre associando o ato de devorar ao roubo da força vital do outro.
No Brasil, o tema também deixou suas marcas. A palavra antropofagia ficou famosa não apenas por descrever o ato em si, mas também por ter sido ressignificada no início do século XX, no movimento modernista. Artistas como Oswald de Andrade usaram a ideia de devorar o outro não no sentido literal, mas metafórico, absorver a cultura estrangeira para transformá-la em algo novo, genuinamente brasileiro. O famoso Manifesto Antropofágico de 1928 é prova de como até um dos maiores tabus da humanidade pode ser reinterpretado e transformado em símbolo de identidade e resistência cultural. Mas talvez o eco mais perturbador do canibalismo esteja dentro de nós, literalmente. A ciência moderna mostrou que nossos ancestrais conviveram por milênios com doenças ligadas ao consumo de carne humana. Um exemplo é o curo, encontrado entre os povos Fore, na Papua Nova Guiné, onde a prática ritual de consumir os mortos espalhou uma enfermidade devastadora, semelhante ao mal da vaca louca. Esse fato revelou algo assustador. Não apenas o canibalismo estava presente em culturas recentes, mas também deixou marcas evolutivas no nosso DNA. Pesquisas indicam que alguns genes ligados à resistência a doenças priônicas podem ter se espalhado justamente porque, em algum momento remoto, nossos ancestrais praticaram canibalismo. Em outras palavras, o sombrio do canibalismo pode estar inscrito na nossa própria biologia. E é aqui que a questão se torna ainda mais fascinante. Quando olhamos para trás, percebemos que o canibalismo não é apenas uma aberração ocasional, mas uma parte integrante, embora indesejada, da experiência humana. Ele nos forçou a refletir sobre ética, moral, religião, identidade e até ciência. Ele foi resposta ao medo, à fome, ao poder e à curiosidade. Mesmo hoje, em pleno século XXI, continuamos obcecados pelo tema. Basta ver o sucesso de séries, filmes e livros que exploram essa fronteira. O Silêncio dos Inocentes, com Hannibal Lecter, transformou o canibalismo em ícone do horror psicológico moderno. E por que esses personagens nos atraem tanto, mesmo que nos causem repulsa? Porque em algum lugar profundo da psique, reconhecemos que eles tocam em um instinto adormecido, aquele que todos preferimos negar, mas que já foi parte do caminho humano. E no fundo, talvez seja isso que torna a história do canibalismo tão poderosa. Ela nos obriga a olhar para além do verniz da civilização. Nos lembra que por mais avançada que seja a tecnologia, por mais sofisticadas que sejam nossas sociedades, carregamos conosco a herança de um passado sombrio. Um passado em que sobreviver, às vezes, significava atravessar limites que hoje consideramos impensáveis. Mas também nos lembra da capacidade humana de transformar. O mesmo ato que já simbolizava desespero, brutalidade e tabu também foi ressignificado como arte, como metáfora, como resistência cultural. Do horror biológico à criação artística, o canibalismo mostra que a humanidade é capaz de pegar até suas sombras mais densas e transformá-las em expressão, reflexão e aprendizado. E aqui fica a pergunta inevitável: o canibalismo é apenas uma relíquia do passado ou continua silenciosamente a assombrar o nosso presente? Seria um instinto enterrado, pronto para ressurgir se fôssemos empurrados novamente ao limite da fome, da guerra ou da catástrofe? Talvez nunca saibamos a resposta completa, mas o simples fato de continuarmos contando essas histórias, relembrando esses mitos e criando novas versões em nossa cultura, mostra que a sombra do canibalismo ainda vive. Não no prato, mas na memória coletiva da humanidade. E agora, depois de atravessarmos juntos essa jornada pelos cantos mais obscuros da nossa história, resta a reflexão final. O que essa história diz sobre nós? O que ela revela sobre a linha tênue que separa civilização e instinto? E, acima de tudo, até onde você iria para sobreviver? E assim chegamos ao fim dessa viagem pelos recantos mais sombrios da história humana. O canibalismo, mais do que um ato isolado de horror, revelou-se como um espelho, refletindo medos, instintos,
crenças e até mesmo a criatividade da nossa espécie. No fundo, essa história nos lembra de algo essencial. A humanidade não é feita apenas de conquistas gloriosas, invenções brilhantes e grandes civilizações. Também somos feitos de quedas, de sombras, de decisões difíceis em momentos de desespero. E reconhecer esse lado obscuro não nos torna mais fracos. Pelo contrário, nos torna mais conscientes de quem realmente somos. Talvez seja por isso que continuamos fascinados com esse tema, porque ele nos obriga a encarar a pergunta que ninguém gosta de fazer: até onde eu iria para sobreviver? Se essa reflexão mexeu com você, se em algum momento dessa narrativa você se pegou imaginando a fragilidade da nossa condição humana, então eu te convido a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal, exploramos histórias, mistérios e segredos da humanidade que raramente são contados, mas que carregam lições profundas sobre nós mesmos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Qual parte dessa história mais te impactou? A ideia de sobrevivência extrema? Os rituais que transformaram a morte em algo sagrado? Ou a forma como o tema ainda ecoa na nossa cultura hoje? Sua participação é o que dá sentido a esse trabalho. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas que não têm medo de olhar para o passado e refletir sobre o futuro. Obrigado por ter ficado até aqui. E lembre-se, a história da humanidade não é apenas sobre o que fizemos, mas sim sobre o que escolhemos aprender com isso. Até o próximo capítulo.